Que bom que você está aqui. E toda vez que a gente, como família, quando eu era criança, meu avô tinha uma frase. Quem tem família assim, vô tem frase, pai tem frase. Meu pai tinha muitas frases engraçadas. E meu avô também, ele dizia algo quando ia chegando o Natal. Ele falava assim, ó. Ei, acho que é bom a gente fazer as pazes, porque logo é Natal. Então tinha isso. Se tinha algum familiar que estava bravo com o outro, tinha que fazer as pazes, por quê? Porque dia 24 à noite tinha aquela festa clássica de toda a família, avô e vó, era parente de tudo que é lugar, que vinha na casa de uma tia específica. A gente tinha violino tocando ao redor do órgão ali. Era tipo aquele meio filme que vocês assistem, era mais ou menos isso, né? Mas era algo muito especial. Meu avô sempre orava com a gente, minha avó estava ali. Eram homens e mulheres de Deus, agora já estão com o Senhor. Mas a gente sabe que para a gente viver em paz, fazer as pazes, a gente precisa exercer o perdão. Não é verdade? Exercer o perdão. Então, se você pensa, puxa, nós vamos nos encontrar, a sua família, você está pensando sobre isso, talvez nesse é um tempo que Deus também está falando com você, sobre exercer o perdão. Mateus 6,12, Jesus ensina na oração do Pai Nosso, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Sabe, o perdão é um estilo de vida. Não é para você fazer uma vez lá, tá, consegui perdoar essa pessoa. Ela não merecia, mas eu perdoei. Não, é um estilo de vida. Pedir perdão e liberar perdão é algo da nossa vida como cristão, como pequenos cristos. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse estilo de vida. Eu ministrei essa palavra em julho, eu estava olhando. Se você veio num culto que faltou luz aqui, você vai receber de novo essa palavra, amém? Porque algumas pessoas falaram, pastora, você precisa repetir essa palavra, então eu estou repetindo essa palavra. E nós vamos falar um pouquinho sobre José. Então não foi gravada, porque não tinha luz, foi só para os que estavam aqui, né? E eu estou falando um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar sobre a vida de José e como ele viveu essa restauração e transformação na vida dele. Sabe, o perdão, ele necessita de um processo. Ele inicia com uma decisão. Por isso que a gente aprende. Perdoar eu decido perdoar. Mas até chegar no coração, há um processo. E esse processo, Deus trabalha na nossa vida. Ele inicia com uma decisão. A gente decide. Mas até chegar lá dentro no coração, existe um processo. E é interessante que José, a Bíblia fala, a Bíblia relata 7 vezes que José chorou. Então, nós vamos falar dessas 7 vezes. Mulher pregando é sobre choro, né, gente? Brincadeira. É que a gente, às vezes, a gente tinha uma brincadeira que as mulheres piram na cura, né? Gostam de uma cura interior, de um aconselhamento, né? Mas é para você, homem, também. Amém? Porque nós estamos falando de um homem, José, né? Então, vamos relembrar um pouquinho a história rapidinho. Lembra, José era aquele filho mais amado do seu pai Jacó. E os outros irmãos odiavam isso. E eles nem conversavam com ele de forma pacífica, a Bíblia diz. Lembra que ele era um sonhador? Um dia ele teve um sonho com toda a família. Eles estavam ali. O sonho que José teve, a família toda, ela estava amarrando os feixes no campo, e o feixe dele, no sonho, se levanta, e os feixes das demais pessoas da família, o que fazem? Inclinam para esse feixe. E ele me conta esse sonho para os seus irmãos. Já odiavam ele. Ele vai
contar, né? O caçulinha lá vai contar o sonho, e eles odeiam mais ainda ele. A Bíblia diz que os irmãos chegaram para ele e disseram assim: você pensa que vai reinar sobre nós? Você pensa que vai nos dominar? E aí ele tem mais um sonho. Lembra do sonho? Sol e lua e 11 estrelas se inclinam diante dele. E aí, acho que deu para os irmãos. Deu. O que é isso? Né? E um certo dia, os irmãos falaram o seguinte: nós vamos matar esse José, esse sonhador. Mas um dos filhos, Judá, falou assim: mas se a gente matar ele, o que a gente vai ganhar com isso? Então, não é melhor a gente vender ele como escravo, porque daí a gente ganha algo aí em troca. Você sabia que José tipifica Jesus? Muitos personagens da Bíblia tipificam Jesus. É como uma personagem profética daquilo que Jesus viria fazer aqui na terra. Lembra? Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Da mesma forma, José foi vendido como escravo. E nós conhecemos a história, José foi vendido, depois eles pegaram a túnica de José, mataram o bode, molharam a túnica no sangue e levaram para o pai. E o pai acreditou que realmente o animal selvagem tinha matado seu filho. E ele chorou por dias e dias. E nós conhecemos a história, José foi levado para o Egito. E Deus estava com ele, e ele prosperou. Vamos lá para Jesus agora? Para onde Jesus foi levado logo depois que ele nasceu? Para o Egito. Lembra? Herodes estava matando todo menino que nascesse. José, no Egito, foi o quê? Mordomo de Potifar, oficial de Faraó. Ele começou a prosperar e a gente sabe daquela mulher imoral lá de Potifar que armou para José. Queria se envolver com José. Fugiu e ela inventou uma história que José tinha atacado ela. E o maridão lá, o Potifar, ficou irado e pôs ele na prisão. E na prisão, gente, tem muitos capítulos, estou resumindo aqui, mas para vocês lembrarem. Na prisão, tinha um padeiro e um copeiro. Eles sonharam. Quem interpreta o sonho? José. E nós sabemos que os sonhos realmente aconteceram. E o copeiro sai da prisão e voltou a servir ao rei. E ele não falou nada para o rei. Que quem tinha interpretado o sonho dele era o José, que estava na prisão. E ele esqueceu totalmente de José. Passaram-se 2 anos. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós. Nós estamos fazendo aquilo que é certo, aquilo que é correto, estamos vivendo uma vida íntegra, e você diz: o que é isso? Estou aqui fazendo o que é certo e eu não saio da prisão. E nós sabemos a história que 2 anos depois, o faraó teve os sonhos e não tinha magos em Faraó que conseguiam interpretar o sonho dele. Ele estava irado. E o copeiro lembrou: é verdade, tem um tal de José lá na prisão que interpretou o nosso sonho do padeiro e do copeiro. E aconteceu. Chama José então. E nós conhecemos a história. Ele sai da prisão e depois Faraó coloca ele sobre o governador do Egito. Né? Ele se torna o segundo do Egito ali. E através da sabedoria de Deus, José faz o quê? Guarda os mantimentos cereais, porque Deus tinha avisado isso através de um sonho, que a seca ia vir. E o Egito alimentou todos os povos da terra naquela época.
Teve uma grande fome, nós sabemos isso. Mas tinha comida no Egito. E aí a história fica dramática, né? Agora entra a família. A família de José descobre que existe comida no Egito e vai até Egito. E nós sabemos que os irmãos chegam e José estava lá. Mas é lógico, estava com a roupa ali como egípcio. E pensa o choque de José vendo os irmãos dele em rosto em terra, é o que a Bíblia diz, diante dele. A primeira reação de José foi ríspida. Gênesis 42, 7. Falou que eles eram, vocês na verdade são espiões. Ele começa a fazer algumas perguntas e fala assim, na verdade vocês são espiões. E na verdade, vocês deviam trazer o irmão mais novo de vocês. E esse deve ficar preso. Eu quero ver esse irmão mais novo. E ele fala, na verdade, vocês precisam trazer esse irmão mais novo e um de vocês tem que ficar preso. Abre lá em Gênesis 42. Agora sim. Gênesis 42, versículo 23. Diz assim, eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque eles falava por intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Uau! Essa é a primeira vez que a Bíblia relata o choro de José. José chorou, se retirou. Esse choro era de profunda dor. Após esse choro, ele coloca lá Simeão na prisão porque ele queria ver Benjamim. Nesse momento, José ainda está focado muito nele. É muita dor. Ele não está vendo a dor que está causando no outro. Sabe, há um processo de Deus quando nós passamos por ofensas. Ofensas difíceis como abusos emocionais, abusos sexuais, humilhações, traições, abandono, rejeição. Para chegar a um perdão no coração, precisa tratar essa dor. É assim que Deus trata com a gente. Eu me lembro, eu passei algo parecido com os meus irmãos. Talvez você já passou. E glória a Deus, nós somos melhores amigos. Mas quando meu pai ficou doente, meus irmãos moravam fora. E eu fiquei com tudo. Quando já ficou com tudo, você que é irmão? Você sabe como é. Chegou um momento que eu estava exausta, um desgaste só. E eu me lembro o dia que meus irmãos chegaram e a gente se encontrou. Mas eu estava com tanta dor no meu coração, tão exausta, que sabe o que eu fiz? Soltei os cachorros. Foi feio, gente. Soltei os cachorros. O Flávio não estava lá ainda para me ajudar. Eu falei, soltei, eu falei, pus a dor para fora. Vocês não estão aqui. Isso que a gente já se falava direto. Mas havia muita dor dentro de mim. E eu acabei ofendendo principalmente a minha irmã. Meu irmão estava lá. E depois ela trouxe isso para mim. E glória a Deus que não passou muitos dias e nós nos acertamos. E eu pedi perdão para ela pediu perdão para mim. Porque havia muita dor dentro, cansaço, exaustão. E eu estou olhando para mim. Quando a dor é muita dor, normalmente a gente olha
para si mesmo, a gente não consegue olhar o outro. Mas chegou o processo de restauração na vida de José. Foi tão lindo e nós vamos falar isso. E assim será com você. Sabe, Deus deseja salvar toda a nossa família. Primo, cunhado, sogro, sogra, todo mundo. Esse é o desejo do coração. Há um processo. E muitas vezes os nossos familiares é que mais nos ofenderam. Não é assim? O cara lá do posto, se ele dá um grito em você, estou nem aí, né? Gritou, me chamou de sei lá o quê. Tá perdoado, tá com um dia ruim. Agora, o pai, quando faz, a mãe, o irmão, a esposa, o marido, aí é diferente, não é? A primeira coisa que a gente precisa fazer para a gente passar por esse processo de restauração é a gente identificar a dor. Porque às vezes a gente vai sobrevivendo, vai empurrando com a barriga, só que você vira um porco-espinho. Eu estava um porco-espinho ali, naquele dia, soltando faísca. Porque é dor. Aí você precisa identificar, opa, estou com muita reação aqui. E nós sabemos que, continuando a história, os irmãos trazem então Benjamim. E José disse para o administrador levar todos eles para casa. Simeão então é solto. E novamente ali José começa a fazer perguntas para os seus irmãos sobre o pai, se ele vivia. E, gente, quando ele vê aquele irmão, segunda vez ele chora, olha lá, Gênesis 43, 30. José profundamente emocionado por causa do seu irmão. A Bíblia é linda, né, gente? Todos os detalhes ali. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Você já foi no banheiro chorar? Eu já. Tem uma situação, você não sabe o que fazer. José foi. Era muita dor que ele estava carregando. Esse choro é o quê? Amor misturado com dor. Porque ele ainda não tinha se revelado aos seus irmãos. Sabe, a segunda coisa que a gente precisa para a gente passar esse processo de restauração é se abrir para a cura de Deus. Se abrir para a cura de Deus. Não, mas Deus, eu sei, Deus está comigo. Não, a gente precisa se abrir. Se abrir para o consolo. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Mas quantas vezes a gente se fecha a Deus? Não, isso aqui não mexe. E às vezes você está inconsciente. Primeiro a gente tem que identificar, ei, tem dor aqui, tem algo errado. Eu preciso de um encontro com Deus, eu preciso ser trabalhado e tratado. E a gente precisa abrir. E isso leva tempo com o Senhor, encontrar com Ele. José, voltando, come com os irmãos, mas ainda tinha muita dor. E você sabe o que ele faz, né? Ele volta a pôr o dinheiro que a família, os irmãos tinham trazido para comprar comida, põe lá, e ele pega o copo dele e põe aonde? No saco de quem? Benjamim. E aí, ele diz assim para o administrador, ei, o saco que for encontrado, o meu copo, essa pessoa tem que ser o meu escravo. Tem amargura ou não tem? Quantas vezes a gente está vivendo isso ainda? E a gente dá aquela coisada. Tem que apanhar um pouquinho. Tem que ver o que é bom. Gente, se ponha no lugar de José. Eles queriam matar ele. Venderam ele como escravo. Os irmãos dele. Imagina quanta dor ali que ele viveu.
Quantas vezes a gente viveu isso e a gente está ali. Então, a gente dá aquela coiçada. E aí, o que acontece? O administrador vai buscar eles de novo. E aonde encontra o copo? Ali no saco de Benjamim. E aí os irmãos ficam desesperados, porque eles falam o seguinte: se Benjamim se tornar escravo de Faraó e José, Jacó não consegue sobreviver mais, porque ele tinha dito: ó, vocês me devolvam, tragam de volta Benjamim. E eles entram em desespero. E aí, José não consegue se conter mais. Ele pede para todo mundo sair ali. Imagine, gente, ele é o segundo do faraó. Vamos pensar na nação, sei lá, né? Uma nação mais rica aí, não sei. Vamos dar o exemplo dos Estados Unidos aqui, não sei se seria o exemplo melhor, mas vamos dizer, né? Seria o vice do John Biden, sei lá, o José, mais ou menos, o segundo. Só que assim, Egito, na época, era a nação do mundo. Então, não tinha como hoje a União Europeia, né, Oriente Médio, todo mundo com muito dinheiro. Era o Egito. Então, ele era o segundo do mundo. Então, imagine quantas pessoas estavam ali sempre junto com ele. E ele falou assim: sai todo mundo, fica só eu e a minha família, os irmãos. E aí, Gênesis 45, 2, pula lá para Gênesis 45, 2. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. Imagina o volume desse choro. Os egípcios ouviam ele chorar. E toda a casa de Faraó. Você já chorou desse jeito? Não, pastora, eu sou contido. O choro que liberta a dor. Foi tão alto que a notícia se espalhou e chegou até Faraó. Nesse momento, José, o que? Libera essa dor, ele retira a máscara. E aí começa o processo de transformação. Até então ele estava espetando. Até então ele não tinha aberto. Eu tenho certeza que Deus já estava falando com ele há muito tempo, inclusive na prisão, porque Deus é um Deus de processos. Mas ali começa a libertação. E ele começa a receber essa restauração de Deus. E ele é liberto, José, para ver Deus na sua história dolorida. Você sabia que Deus estava nos momentos mais difíceis da sua vida? Deus estava com você? Mas você diz: mas eu não estava vendo Ele. O Deus Emanuel é o Deus conosco e Ele está no meio da dor. Nesse processo, nós precisamos liberar essa dor. A gente precisa identificar a dor. A gente precisa abrir o nosso coração a Deus. Nós precisamos liberar essa dor. É como se a gente enfrentasse ela. Você já viu que o cristianismo não é leva com a barriga? Não funciona assim? Quantos já perceberam? Não, você não leva com a barriga. Vai vivendo. Não. É posicionamento, é enfrentar a dor, é pedir perdão, é liberar perdão, é se reconciliar. É assim que é o cristianismo. É isso que Jesus nos ensina. Enfrenta. E eu me lembro de processos na minha vida. Colocar para fora esse choro para a vida e não choro para a morte. É isso que é a diferença. Abre lá em 2 Coríntios 7:10. Se você puder abrir, abre lá. Às vezes a gente quer só desabafar, mas sabe, na presença de Deus o choro vai trazer vida. A Bíblia diz o seguinte: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, ela produz depressão,
ela produz opressão. A tristeza, segundo Deus, traz o quê? Arrependimento, mudança. A palavra arrependimento fala sobre metanoia, né? Mudança de atitude para a salvação. E olha que interessante que o versículo diz que a ninguém traz pesar. Quer dizer, você não vai mais ofender o próximo. Porque quando você não está trazendo isso para o Senhor trazer a restauração, você só está soltando os espinhos. E você está trazendo pesar para os outros às vezes sem perceber. Porque é tanta dor. Agora, quando você chora, libera a dor na presença de Deus, nós vamos chegar nesse lugar onde não ofendemos mais as pessoas. E olha o que José fez. Ele se aproxima dos irmãos dele. Gênesis 45:4, corre lá. Gente, essa parte é emocionante. Gênesis 45:4, se puder, dá uma olhada lá. E José disse aos seus irmãos: agora cheguem perto de mim. Uau! E eles chegaram. Então ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. E olha o versículo 5. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Uau! Versículo 8, olha o que José diz. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como um pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra de Egito. Versículo 15. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Uau! Nesse processo de restauração, identifique a dor. Abra-se para a cura. Libere a dor e libere perdão. José liberou perdão aos seus irmãos. Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. É o perdão de Jesus que nos capacita a perdoar. Não tem como, se não for pelo perdão de Jesus. É Ele que nos capacita a perdoar. E nós conhecemos a história. José se reconcilia com os irmãos. Benjamim chorou ali junto. Os outros irmãos não choraram, acho que estavam em choque ainda. Imagina o choque disso. Ele se despede desses irmãos e dá para eles roupa nova, mantimento. Diz 10 jumentos carregados daquilo que era o melhor do Egito. Quanta generosidade com irmãos que queriam matar ele. Como isso seria possível sem uma restauração sobrenatural na vida de José? Como nós vamos amar os inimigos? Será que é possível? Jesus diz, Mateus 5,44, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Jesus, como assim? Se nós temos uma vida onde Jesus é o centro, onde nós morremos para nós mesmos, e Ele vive em nós, não é na nossa força,
Não tem como ser na nossa força, fazendo o pensamento positivo. Tenho que liberar perdão, tenho que liberar perdão. Não. Quando existem situações de abusos sexuais, traições, rejeições nesse nível, precisa do sobrenatural. Na verdade, sempre precisa. Amém? Nós precisamos. Para que a gente olhe o próximo com olhos de misericórdia. Eu sei, vocês já, a maioria conhece a minha história, mas eu me lembro quando a minha mãe faleceu de uma forma tão violenta, através de um sequestro, e eu me lembro do meu pai. Ele falou, nós todos aqui, estava eu e minha irmã, e meu irmão na Alemanha, no telefone, ele falou, nós vamos agora se ajoelhar. E nós vamos liberar o perdão para esses sequestradores. Como a gente faria isso se não fosse a obra regeneradora de Jesus nas nossas vidas? Não tem como. Eu lhe lembro que ele já tinha dado queixa, já tinha encontrado o corpo, já tinha acontecido tudo. E veio aquele povo todo em casa. Meu pai falou, só um pouquinho. Nós primeiro precisamos fazer isso. Para que nenhuma raiz de amargura entre no nosso coração. Nós estamos em choque. Nós estávamos totalmente abalados. E Deus falou com meu pai, parou, nós vamos decidir isso agora. Nós vamos trabalhar o consolo, o luto, mas primeiro é decidir liberar perdão. Ele nos liberou, perdoou, Ele nos perdoou e nós podemos perdoar. Mateus 5:7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se você recebe essa misericórdia de Deus e nós recebemos através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos pessoas misericordiosas. Nós vamos alcançar a misericórdia. E nós vamos ser felizes. Gente, José, ele deu tudo aquilo, toda essa generosidade, e ele fala o seguinte, é que a Bíblia é engraçada, né? Ela tem umas partes. Gênesis 45:24, José fala assim, não briguem pelo caminho. Eu achei isso barato. Eu falei, gente, até nisso, né? José ainda dá aquele, vocês não vão brigar, hein? Sabe? Imagine 11 irmãos ali, né? Como deve ser. Conhecia bem os irmãos. E aí Jacó, né? Eles buscam Jacó e ele vai até Egito e de novo há um encontro emocionante e o quinto choro, Gênesis 46:29. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou seu pescoço do pai e chorou assim, longo tempo, um choro de matar a saudade. Nesse processo, identifique, se abra, libere a dor, perdoe e se reconcilie com quem você precisa. Seja um chefe, seja um irmão. Nós precisamos ter esse processo primeiro em Deus, na presença de Deus. Não vá direto à pessoa. Não vá direto se reconciliar. José precisava desse tempo. Primeiro é eu e Deus. Abrir dor, colocar para fora, liberar perdão e aí encontrar a pessoa e se reconciliar. Sabe, é tempo de reconciliação. Nesse mês de dezembro. Eu tenho declarado isso e você tem declarado junto. É tempo de salvação agora. A nossa família. Toda a nossa família. Sabe, eu creio que serão dias onde pessoas, você vai se encontrar agora no final do ano. Quantos aqui vão se encontrar? E você fala, meu Deus. Aquele grupo de WhatsApp que eu saí, né? Você vai se encontrar.
Faz esse processo em casa antes, amém? Se prepare emocionalmente antes, se você precisar viajar. Eu creio que é tempo de salvação. Deus tem a maneira como Ele vai agir. Seja usado por Deus. Tenha um tempo de oração. Sabe, a minha mãe foi batizada com o Espírito Santo numa reunião de família. Não era um culto. Culto que a gente fez, né? Virou. Mas não era. A gente estava junto e eu comecei a falar do que era, não sei o quê. Daí minha mãe falou, mas eu também quero, então vou orar. E recebeu o batismo com o Espírito Santo. Por que não? Por que não ser tempos de salvação do avivamento de Deus? Nem reuniões em família. Mas nós precisamos ter o nosso coração voltado a Deus. Se precisa liberar perdão, já libera, gente. Já vai trabalhando o seu coração. E eu sei, não é fácil às vezes a gente entender. Cada pessoa tem visões de vida, de mundo muito diferente. Jacó, né? José também, para ele não foi fácil. E terminando, Jacó fica doente e ele morre. E Gênesis 51 é aquele momento onde José se lança sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Quando ele faleceu. Nós precisamos ser livres nas nossas emoções, sabia? Às vezes para o homem é um pouco mais difícil e às vezes a mulher extrapola demais, né? A gente precisa ter esse equilíbrio em Deus. Que a gente chora e não ofende e não, põe solta os cachorros. Jesus chorou quando viu Lázaro morto. Ele sabia que Lázaro, ele iria ressuscitar. E por que Jesus chora? Você já pensou nisso? Porque ele era livre. Livre nas emoções. Livre. Deus quer te fazer livre. E a história não termina. Eu queria chamar os músicos. Olha que interessante. Gênesis 50:15 diz assim: e quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, eles disseram: José talvez nos odeie e certamente exigirá de nós todo o mal que lhes fizemos. O pai tinha morrido e ele falou assim: agora acabou para nós. Ele vai matar a gente. Eles pediram perdão por aquilo que tinham feito, porque o pai tinha dito para eles pedir perdão. Ainda tinha que trabalhar o processo. E às vezes a gente tem esses irmãos que ainda não são salvos e que não vai assim dizer me perdoe. Mas nós vamos. José já tinha falado. E agora os irmãos estavam desesperados porque o pai tinha morrido. Mas sabe o que José fez quando ele ouve isso? Versículo 17. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Por que ele chorou? Porque ele falou assim: gente, vocês não estão entendendo que eu perdoei vocês? Que isso é real, essa generosidade? Vocês acham que eu vou matar vocês agora? E olha o que diz o versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Uau! Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Uau! José estava vendo a vida dele, tudo o que tinha acontecido, na perspectiva de Deus. Nós precisamos enxergar a nossa vida, a nossa história, na perspectiva de Deus. Nós podemos ser totalmente curados. José recebeu a cura e se tornou aquela pessoa que traz a cura. E provisão a todas as nações. Jesus se tornou maldito. Maldição. Ele morreu naquela cruz
para que nós possamos receber a cura e libertação, a vida eterna. José começou a olhar a vida dele na perspectiva de Deus. Ele se tornou instrumento de cura para as nações. Tipifica Jesus. Jesus é a cura para as nações. O mal que nos aconteceu, assim como José disse, se torne em bem. Sabe aquilo que foi mais difícil para você? Traição, abuso, abandono. Você sabia que Deus quer usar isso para a honra e glória dele? Você vai ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. E você vai dizer, o Senhor me restaurou. Jesus não despreza nenhuma lágrima sua, você sabia disso? Em nenhum momento de dor, ele diz, pois é, tem que aprender aí. Não, esse não é o nosso Deus. Nós somos transformados para transformar. E eu sei as situações de dores, e muitas vezes eu dizia isso para Deus, Deus, puxa, aconteceu isso comigo. Não deveria ter acontecido. Por que aconteceu assim? Por que aquilo? E às vezes as respostas, elas não vêm em uma caixinha, porque Deus não se põe numa caixinha. Mas sabe o que? Deus está olhando para a eternidade. Deus está olhando para aquilo que Ele está fazendo em você, transformando você mais parecido com o seu Filho Jesus. 2 Coríntios 4, 17 e 18. É isso que eu quero terminar, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas.